Romanos, no capítulo 8, no versos de número 37. Aleluia. Jesus, através do apóstolo, nos exorta, nos aconselha, nos empurra para frente, através desta mensagem. Veja só o que o apóstolo diz, escreve à igreja de Roma. Aleluia. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o momento presente, nem o que há de vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus, essa é a palavra do Senhor nessa noite. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Paulo, apóstolo, ele escreve o 6º livro do Novo Testamento, essa carta endereçada aos Romanos, e ele, mais uma vez, ele exorta, ele ensina, mais uma vez, ele se preocupa com aquele povo, se preocupa com aquela igreja, e mandado por Deus, todos sabem a conversão de Paulo, ele estava a caminho de Damasco, de repente Jesus aparece diante dele, e dali de Saulo ele se transforma em um Paulo, e vira anunciador do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois de muita oração, depois de muito clamor, depois de muito jejum, depois de muita ensinamento, estudo, de muito aprofundamento nas Escrituras do Antigo Testamento, ele começa a escrever, revelado pelo Espírito, o Novo Testamento. Das 27 cartas, metade delas foi Paulo quem escreveu, inspirado por Deus. A Bíblia diz que um homem subiu aos céus, ao terceiro céus, lá na glória de Deus, e lá ele ouviu coisas absurdas, coisas que a Bíblia chama de inefáveis, coisas assim que não dá para acreditar, mas ali estava sendo revelado a graça de Deus em nosso favor. Ali Jesus estava dando a ele todo o conhecimento que existe nos céus até o dia de hoje. Sabemos que no futuro muita coisa ainda vai ser revelada, mas até o presente momento isso foi necessário para que nós pudéssemos aprender de Deus aquilo que ele escreveu e vem de geração em geração, de ano a ano, de século a século, de milênio a milênio. A mesma palavra, o mesmo ensinamento é dado a todos no mundo inteiro. Não existe Bíblia deturpada, irmãos. A Bíblia é uma só. Algumas versões elas são diferentes, mas a revelação de Jesus Cristo é pela palavra do Senhor, exposta, ensinada. O homem só é convencido pela palavra, pelo Espírito Santo. É Ele quem vai de encontro ao seu coração, é Ele quem vai de encontro à sua mente e coloca lá dentro aquilo que Deus quer que você aprenda dele. Louvado seja Deus. Eu quero em poucos minutos tentar fazer você entender a capacidade de conhecer a Jesus precisa ser através do estudo. Na história da raça humana, na história da humanidade, tudo foi feito através de estudo, tudo foi feito através de pesquisa, para se saber o que aconteceu lá atrás. Os arqueólogos, aquelas pessoas, os cientistas, eles foram atrás de provas, e eles encontraram as provas. E aqui a Bíblia somente confirma, a ciência também somente confirma aquilo que Deus colocou na história. Então Paulo, muito preocupado com a igreja de Roma, por quê? Ele estava saindo de Jerusalém e passando por todos os lugares, por todos os países da Turquia,
ele foi pelas cidades naquela região, ele atravessou o mar, chegou na ilha de Chipre, ali ele vai à Grécia, ele vai a tantos lugares, e ali, conhecedor profundo dos costumes, conhecedor profundo da vida das pessoas, da cultura daqueles homens, em cada lugar que ele foi, ele usou aqueles argumentos que os homens conheciam e expôs a palavra do Senhor para que eles entendessem o que é que Jesus representava naquele tempo e representa até o dia de hoje. Então ele escreve à igreja de Roma, porque era uma igreja assim, o Império Romano, por ser muito grande, no centro de tudo, no poder que havia do imperador e dos senadores, aonde eles se encontravam ali naquela cidade, é como se fosse Brasília, que hoje no nosso país é o centro do poder. Naquele tempo era Roma. Só que o evangelho, ele começou a ser pregado em Jerusalém, numa distância muito grande da cidade de Roma. Então, quando Paulo escreve para as pessoas de Roma, para a igreja de Roma, ali ele sabe que havia pessoas ricas, havia pessoas pobres, havia pessoas estudadas e havia pessoas simples, sem nenhum conhecimento. Havia pessoas que tinham a sua fazenda, que tinham o seu comércio, que tinham a influência no meio da sociedade, e ali havia também algumas pessoas que eram escravas, que eram pessoas que, por algum motivo, alguma dívida, porque Roma conquistou a terra dela, às vezes levou a cativa para aquela região. Então a igreja, quando Jesus começa a pregação do evangelho, ele cria dentro do meio que ele organizava 12 discípulos. Ensinou esses discípulos durante 3 anos e meio, e quando ele sobe aos céus, ele dá a ordem, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então esses discípulos se tornam apóstolos. Depois do dia de Pentecostes, eles se tornam apóstolos. E ali eles saem anunciando tanto a palavra quanto o poder de Deus para a vida das pessoas. Então, quando chega nas pessoas que não eram judias, que eram de outras raças, que eram de outras nações, precisava-se ter o cuidado de conhecer para instruir. Você não poderia chegar de qualquer jeito, de qualquer forma, e anunciar o evangelho do jeito que o judeu vivia, não. Do jeito que a cidade de Jerusalém se vivia naqueles dias, não. Precisava se adaptar a certa e cada situação, para que as pessoas entendessem aquilo que era a mensagem do evangelho. E a igreja de Roma chega num tempo em que estavam se convertendo, o Império Romano tem a experiência dos oficiais romanos, com a própria pessoa de Cristo, Jairo, que era um homem influente. Olha só, outros, como quando Pedro visita a cidade, onde ele encontra o centurião Cornélio, esses homens, eles tinham autoridade e poder, eles eram militares, eles eram políticos, e eles entenderam a mensagem do evangelho. Então, conforme eles foram se convertendo, o Império Romano foi sendo mudado. Aquela violência, aquela truculência, aquela ânsia de conquista, aquela ânsia de fazer com que outros povos fossem se tornados escravos, aquilo ali foi quebrando no meio, né? As pessoas foram se convertendo, e de vários deuses pagãos que eles tinham, como Hércules, como Artemis, como Diana, como muitos deuses que eles tinham, que eles prestavam culto, de repente eles sentiram a necessidade de cultuar somente a um Deus. E Jesus Cristo lhes foi apresentado. E o Espírito Santo foi e trabalhou na vida deles. E eles se convertendo ao Evangelho, aquela truculência, aquela violência, ela se tornou menor.
em todos os aspectos. Eles continuavam militares, eles continuavam políticos, mas o seu raciocínio, a sua maneira de agir, a sua maneira de olhar para as pessoas mudou completamente. E Paulo, quando chega a essa carta, o conhecimento, depois ele foi até Roma para ser julgado e depois foi condenado. Então, durante o período que ele passou no final do seu ministério naquela cidade, as pessoas já sabiam aquilo que ele havia escrito, aquilo que ele havia dito para que eles cumprissem. Então, chega-se ao ponto de uma igreja que estava sendo edificada no Evangelho de Jesus Cristo, que não tinha raiz, formação em Jerusalém, porque todos nós sabemos que o Evangelho foi pregado primeiramente aos judeus. Os judeus o rejeitaram e aí começou a ser pregado para as outras nações. Então, quando chega a Roma, encontra um povo faminto, um povo desesperado, um povo ansioso por boas novas, porque já não se aguentava mais a opressão, já não se aguentava mais a humilhação, já não se aguentava mais a tirania dos imperadores, porque também se colocavam eles como deuses, e se prestava culto a eles, e palavra de imperador não voltava atrás, se era sim ou se era não, tinha que acontecer. Então o povo ansioso, o povo necessitado, o povo precisado de ter uma mudança, o Evangelho chegou e encaixou direitinho, e as pessoas foram se convertendo a Cristo, e mudando a sua maneira de viver. Aquilo que roubava já não roubava mais, aquele que era desonesto já não era mais, aquele que tinha sua família, mas que tinha um caso para fora, deixa de ser, aquele que mentia já não mente mais, aquele que fazia coisas absurdas, aquele que matava já não matava mais. Ah, meu Deus, a obra foi sendo feita, o Evangelho foi sendo pregado, as pessoas foram se convertendo. E Paulo, preocupado em que a igreja se estabelecesse na rocha firme, que era Jesus Cristo, ele encontrou uma situação em que as pessoas que eram livres, as pessoas que tinham autoridade, não poderiam ser maiores. Em Cristo todos somos iguais. Pode ser o pastor, pode ser o bispo, pode ser o apóstolo e pode ser aquele membro, aquela pessoa mais simples. Diante de Deus, todos somos iguais. Mas aqui na nossa sociedade, aqui onde nós estamos vivendo, ainda se tem isso, ainda se pratica isso. Tem gente que tem um dinheirinho no bolso, tem gente que tem uma casa melhor, um carro melhor, a pessoa tem uma vida um pouco melhor, muitas delas se acham acima daqueles que são mais simples, aqueles que têm menos dinheiro. E Paulo encontrou essa situação naquela igreja de Roma. E ali precisava-se com que esse povo interagisse, com que esse povo se alinhasse um com o outro. Você não precisaria sair da sua posição, mas a consideração em Cristo, o carinho em Cristo, a comunhão em Cristo, seria de igual para igual. Se você podia estar vestindo linho, você podia estar vestindo seda, e o outro pano de algodão, não importa. O amor, a comunhão teria que ser o mesmo. Pessoas que eram escravas, pessoas que deviam para o seu senhor, então elas tinham que ficar muitos anos fazendo aquilo, e sem receber paga, sem receber salário. Isso, entre os romanos, era uma coisa comum. Porém, na igreja de Cristo, você tinha que dar a absolvição, você tinha que perdoar a dívida, você tinha que fazer dele seu irmão. Aquele que era seu escravo teria que se tornar o seu irmão. Então você tinha que dar a carta de alforria, você tinha que dar a liberdade a ele
para que ele tocasse a sua vida livre em Cristo e livre na sociedade. Isso era documentado, isso era papel passado, e as pessoas começaram a ver aquela transformação, começaram a ver aquela mudança, orientadas por Paulo. Lá onde ele estava, nas suas viagens, ele parava, escrevia e mandava para as igrejas. E essa igreja de Roma foi abençoada de tal forma com que o império foi decaindo, né? Aquela violência, aquela truculência, ele foi acabando e se converteram a Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje, Deus tem trabalhado na vida do povo dele. E onde quer que você vá, as pessoas são iguais diante de Deus. Não existe mais bonito, não existe mais feio, não existe aquele que fala melhor, não existe aquele que fala pior. Se é questão de praticidade, é questão da pessoa se empenhar em melhorar tudo aquilo que precisa ser na vida dela. Se ela não sabe ler, ela vai aprender a ler. Se ela não sabe escrever, a mesma coisa. E mesmo você tendo um diploma de doutor, de mestrado, a sua condição diante de Deus e aquela pessoa simples é a mesma. Você vai ter o seu dinheiro, você vai ter a sua mansão, você vai ter o seu carro. Mas diante de Deus e diante da sociedade, o tratamento deve ser igual. Não pode haver acepção de pessoas. Muitos lugares há isso. A igreja de rico, a igreja de pobre. Nos Estados Unidos do século XX, havia a igreja dos brancos e havia a igreja dos negros. Hoje, se igualou de uma tal forma que isso já não existe mais. No Brasil também, as pessoas foram se misturando, as pessoas foram se encaixando, e nós temos a liberdade em Cristo. Não é na sociedade que faz o nosso ser diante de Deus. É o Deus que nós servimos dentro de nós, que nos faz ser uns iguais aos outros. A igreja de Roma vivia essa situação, e como o evangelho havia sido começado a pregar entre os judeus, e muitos se converteram, o passado, o judaísmo antigo, ele tinha uma regra. Ele já tinha uma situação já resolvida. O templo em Jerusalém já tinha as suas determinações, o templo já tinha a sua forma de ser, de funcionar. Havia já os levitas, já havia os sacerdotes, já havia as pessoas que cuidavam de tudo, cada um na sua área. Havia os tesoureiros. Jesus, quando cria o seu ministério, também faz da mesma forma. Ele tem o seu secretário, ele tem o seu tesoureiro, ele tem aquele que cuida das coisas mínimas, né, do ministério. E em Roma precisava-se que acontecesse isso. A igreja romana precisava com que se chegasse a esse consenso, chegasse a essa situação. Então Paulo, ele mais uma vez ele expressa a sua preocupação e ele pergunta através da carta, né? Nós somos, ele diz, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E por mais situações adversas que nós possamos passar, por mais coisas que nós possamos viver, por mais situações adversas que venham contra nós, Deus é conosco nessa batalha, Deus é conosco nesse momento, Deus é conosco nessa situação. Os irmãos há de se lembrar que no tempo de Nero, ele foi lá e botou fogo na cidade. Ele queimou a cidade de Roma em todinha. Ele já não era certo da cabeça, ainda deu um surto, né? Como se diz hoje, ele deu aquela surtada e colocou fogo em toda a cidade. E o povo ficou desesperado. O povo que morava naquela cidade perdeu os bens, perdeu aquilo que tinha e ficou desesperado. Mas para se achar um culpado, para se achar alguém que fosse responsabilizado por aquele prejuízo, ele apontou os cristãos. Olha só, hein? O povo que não fazia mal para ninguém. Vocês vão de se lembrar que quando
eles eram lançados na cova dos leões, lá no Coliseu, eles não reagiam. Quem queria ver sangue, quem queria ver a destruição, quem queria ver a morte, eram os imperadores. Era o chamado pão e circo. E o povo cristão foi acusado de ter incendiado a Roma, sendo que eles não faziam mal para ninguém. Se não pudessem fazer o bem, o mal também não fariam. E isso fez com que, ao invés da igreja diminuir, não, ela cresceu. Porque o contra fatos, tem um ditado, contra fatos e argumentos não tem quem possa falar contra. Não existe quem possa ser contrário a isso. Então, o testemunho dos cristãos, através dos ensinamentos da igreja, através do ensinamento dos apóstolos, Paulo escreve várias cartas, e dentre elas essa foi separada para fazer parte do evangelho. Mas as instruções sempre estavam ali, as missões sempre funcionavam. Se trazia notícias da raiz, se trazia notícias do cerne, se trazia notícias da igreja principal em Jerusalém, e ela chegava até as demais igrejas. E Roma também foi atingida com esse poder, foi atingida com essa palavra, foi atingida pelo poder da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisava-se fazer com que eles entendessem a mensagem do Evangelho, que é a graça de Deus que salva, que é a graça de Deus que cura, que é a graça de Deus que transforma, que é a graça de Deus que leva para o céu. Se exigia sacrifícios até de crianças. A situação naquele tempo não é muito diferente de hoje. Tem alguns lugares aí que as pessoas ainda abusam e fazem sacrifício de animais, fazem sacrifício de seres humanos. E a cultura muito atrasada, porque ainda não conhece Jesus Cristo. Por isso que eu tenho o prazer de anunciar a palavra do Senhor aqui pelas redes sociais. É o que nós fazemos para que você que não conhece Jesus, ou para você que conhece Jesus, ou para você que ainda já não confia mais em nada, já não acredita mais em nada, nós pregamos a Jesus Cristo ressuscitado, ressurreto, porque um dia ele morreu, mas ele ressuscitou, e ele reina e te faz um vencedor. Porque primeiramente ele morreu por você, primeiramente ele te amou, primeiramente ele te viu lá do céu, e ele desceu à terra, e apontou a palavra do Senhor para você nessa noite. Nós estamos aqui como ministros da graça de Deus, ministros do Evangelho de Jesus Cristo, e eu quero que você seja atingido, seja alcançado, seja tocado pelo Espírito Santo de Deus nessa noite. Muitos anuncia o Evangelho, e nós também estamos aqui para isso. Deus seja contigo, Deus seja na sua vida, Deus seja louvado e engrandecido por você aceitar Jesus Cristo. Procure uma igreja, procure um pastor, procure alguém que pratica a palavra de Deus, para que ore pela sua vida, para que ore pelo seu lar, para que ore pelo seu trabalho, para que ore por você, porque você precisa sair da situação acomodada. Você não pode ficar mais do jeito que você está. Você precisa ter um encontro com Jesus, e Ele está batendo as portas do seu coração. Hoje é o dia, hoje é o momento, hoje é o instante, hoje é a hora. A porta do céu está aberta na graça de Deus. Um dia ela vai se fechar, mas enquanto ela estiver aberta, nós vamos estar aqui anunciando o reino do Senhor Jesus para você, para a sua família, para o seu lar, para tudo aquilo que faz parte de você. O ser humano, irmãos, ele tem o maior valor diante de Deus. Não existe nada, absolutamente nada, que seja mais valioso do que o homem diante de Deus. Que Deus possa tocar o seu coração nessa noite, que Deus possa falar ao seu espírito nessa noite, que Deus possa fazer morada no seu coração e fazer de hoje para amanhã uma vida nova. 2025 está chegando. Eu quero você na presença de Deus, aleluia, porque eu quero ver você no céu, aleluia, glórias ao nome de Jesus.
Deus possa fazer grandes coisas no nosso meio. Amém?